E quando há o golpe militar, essa imprensa toda que havia se desenvolvido, havia milhares de pequenos jornais de trabalhadores, de estudantes pelo país inteiro. Essa imprensa de tendência socialista, de tendência progressista e comunista, ela é sufocada no golpe militar. Numa luta contra a ditadura, o desmascaramento da ditadura, o que representava a ditadura, a relação da ditadura com os Estados Unidos, com o imperialismo. Então tudo isso era muito focado pelo jornal Libertação. O Jornal Libertação era um jornal da Ação Popular, que era uma organização política de origem católica, mas que havia se transformado numa organização marxista. E nós fizemos o primeiro número do Jornal Libertação para o dia 1º de maio de 1968. Fizemos 5.000 exemplares, foi a maior tiragem da história dele. E em seguida distribuímos esse jornal para as 10 regiões em que a Ação Popular estava instalada no país e em massa distribuímos na Praça da Sé. É nesse período que a direção nacional da Ação Popular acha que seria necessário, mesmo na clandestinidade, você ter uma espécie de um órgão oficial da organização que se desenvolvia, que era uma organização revolucionária. E esse órgão oficial da Ação Popular seria importante não só para a comunicação dos militantes da Ação Popular em âmbito nacional, o país é um país continental, como também que esse jornal pudesse influir a setores próximos da Ação Popular. Esse jornal, portanto, é um jornal que foi denominado de Libertação. Eu era uma espécie de um redator-chefe do jornal, trabalhava com alguns dirigentes, né, como o dirigente do jornal durante muito tempo foi o Duarte Pereira, e em outros momentos foram outros dirigentes, etc. Mas basicamente eu era o elemento mais a referência do jornal, né? O jornal era feito por mim, com algumas outras pessoas. A gente fazia as matérias, levantava as informações, discutia com os dirigentes, fazia as matérias, revisava e imprimia em mimeógrafo a tinta. Nós mesmos desenhávamos os títulos, as ilustrações possíveis. Eram umas coisas, na verdade, impressões pobres, mas que tinham importância na qualidade do conteúdo, que era um conteúdo de denúncia dos crimes de ditadura e de proposta de lutas de organização do povo para derrubar a ditadura, para transformar aquela situação. Existia um aparato para imprimir o jornal, era tudo mimeógrafo, né? Chegamos a usar mimeógrafo elétrico, foi escolhido e definido uma casa para isso, inteira clandestinidade. Só quem conhecia a casa era o pessoal que trabalhava na casa, mais ninguém. As matérias eram encaminhadas exatamente em ponto. Você não existia essa história, você ir na casa de onde isso não existia, né? Ou seja, quando você tinha que ir à casa de alguém que era necessário, você ia de olhos vendados, né? E lá você não sabia. Saía também, a pessoa te levava de olhos vendados e te deixava num lugar determinado. E tinha o que a gente chamava fusíveis pelo meio, digamos, se caísse ali, rompia a sequência das coisas. Então era uma montagem que seguia todo esse trabalho aí. E era interessante porque a gente fazia isso muito andando, né, na rua, para não ter que ir na casa de ninguém. Como nós não tínhamos aparelhos, vamos dizer assim, para poder se reunir, em geral, às vezes até a gente conseguia, em algum caso de algum amigo, etc. Mas, o mais das vezes, as reuniões eram feitas andando na rua. Até eu desenvolvi uma história que nós fazíamos um processo Penha-Lapa, né? A gente ia da Lapa até a Penha andando e depois voltava andando. Isso era uma reunião
de umas 2 horas. Era uma reunião boa. Ó, essa imprensa independente, né, era uma imprensa que, para sobreviver, sobretudo porque boa parte dela tinha que ser clandestina ou semi-clandestina, né, à medida que a situação ia, digamos assim, ficando mais difícil para o regime militar, eles iam conseguindo uma semi-clandestinidade também. Por quê? Porque atraindo um apoio maior dessas camadas que eu me referi, camadas médias, etc. E, enfim, o jornal saía, até saía mensalmente. Às vezes demorava mais, 1 mês e meio e tal, mas o nosso compromisso é que ele saísse mensalmente. Jamais foi apanhado pela repressão, nunca se conseguiu reprimir, destruir o processo. Ele saiu continuamente entre 1968 e 1975, portanto 7 anos, e teve, se não me engano, 76 edições. Em geral era uma folha de ofício, né, papel ofício, e tinha em geral 10 páginas, não passava disso, às vezes 12 quando era muito urgente fazer mais uma matéria, mas o tamanho dele era 10 páginas, impresso dos dois lados. Né. Esse jornal teve um papel importante, portanto, nessa área, digamos, na área estudantil, na área camponesa. Muita coisa era dirigida para a camponesa, porque é importante registrar que a ação popular teve uma influência muito grande entre os camponeses. Por exemplo, você pega o exemplo do Maranhão, toda aquela região do Pindaré Mirim, Santa Inês, tinha uma base grande da ação popular por lá. Então o jornal Libertação era muito dirigido também para os problemas e as questões candentes dos camponeses na época. Quando a ação popular passou a fazer parte do PCdoB, ela passou também a dividir com o PCdoB os recursos que ela tinha. E além de continuar fazendo o jornal Libertação, nós que vimos da ação popular, já éramos do partido também, passamos a dar um apoio para a continuidade da classe operária. Então é o que vai acontecer por um momento depois de 1973, 74, 75, até a queda da Lapa, quando o Comitê Central do PCdoB foi profundamente atingido. E aí começa uma outra história lá para frente. Sem essa comunicação, a ampliação da resistência era muito difícil, porque você não tinha nada. Você não tinha instrumento nenhum de comunicação, eles impediam tudo. À medida que esses jornais passaram a ter uma certa influência, existir, ter uma certa influência, isso abriu caminho.